Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9, dia 29 de maio de 2022, orando e jejuando como Jesus ensinou. Esse é o tema da nossa lição. Está baseado em Mateus 6, 5 a 18. Os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha abordaram vários pontos relevantes da vida cristã. E não poderia ficar de fora a prática da oração. Jesus, então, no Sermão da Montanha, nos ensina acerca da oração. Como a oração deve ser feita? O que é a oração? Nós podemos, então, ver nesta lição de hoje, dentre outras, estas respostas. Primeiramente, o comentarista da nossa lição aborda que a oração é um diálogo com o Pai. A oração é um diálogo da alma com Deus. A oração não é meramente algo mecânico, decorado, né? A oração é algo espontâneo. Nós vemos isto ao longo da Bíblia. A oração, ela aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela aparece de diversas formas na Bíblia, nas Escrituras. Ela aparece como confissão, como adoração, como comunhão, ação de graças. Também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo exortou os cristãos a a orarem, né? Inclusive escrevendo a Timóteo, ele diz orar em todo lugar, levantando mãos santas sem ira nem contenda. Nós vimos no Antigo Testamento um exemplo da vida de Daniel, uma pessoa de oração. E nós temos inclusive o capítulo 9 do livro de Daniel, em que expõe ali a oração do profeta Daniel, e nós vemos ali a vida de oração que o profeta Daniel tinha e as visões, as revelações que ele teve, foi certamente em função desta vida de comunhão que ele tinha com Deus. Então, a oração também na vida de Moisés, a oração desenvolveu um relevante papel na vida de Moisés no Antigo Testamento. Então, a oração é um diálogo com o Pai. Muitas pessoas perguntam, se Deus é onisciente e Ele sabe todas as coisas que nós precisamos, por que nós precisamos orar? Porque Deus determinou assim nas Escrituras. Mediante a sua soberania, Ele determinou que uma das formas dele suprir as nossas necessidades é através da prática da oração. Ele fez isso porque Ele certamente queria que nós mantenhamos a comunhão com Ele, mantivéssemos a comunhão com Ele. Por isso, então, Ele instituiu a prática da oração. Então, pela oração, nós mantemos comunhão com Deus, nós estamos em contato com Deus e Ele atende e supre as nossas necessidades. Então, por isso, Ele instituiu a prática da oração. Bem, a lição ela fala também sobre... A Bíblia não tem uma regra fixa sobre a maneira de orar, né? A Bíblia não tem uma ordem fixa para dizer que a oração deve ser somente desta forma. O apóstolo Paulo falou para orar em todo lugar. Nós vimos pessoas orando em diferentes momentos e circunstâncias. Em alguns momentos, não foi oração apenas no templo. Jonas orou, por exemplo, do ventre de um peixe, né? Então, nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Às vezes, determinados momentos de urgência, nós oramos em locais que não é o templo. Então, a Bíblia não estabelece uma regra fixa para nós orarmos. Podemos orar de joelhos, podemos orar sentados, podemos orar em pé, enfim, não há uma regra fixa em relação à postura na oração. Mas a Bíblia, ela estabelece alguns princípios que devem nortear a nossa oração. A nossa oração deve ser dirigida a Deus. A nossa oração deve ser dirigida a Deus. Nós vemos isto na oração do Pai Nosso e em outros momentos, também nos ensinos do apóstolo Paulo. Deve ser dirigida a Deus Pai através de Jesus Cristo. A postura do corpo na oração nós já comentamos, né? O horário da oração. Também não necessariamente precisamos ter um horário fixo, embora algumas pessoas mantenham essa disciplina
que pode ser também um bom sinal. No Salmo 55:17, o salmista passando por uma aflição, e ele falou: de manhã, de tarde, ao meio-dia orarei. Então ele mantinha horários regulares de oração. E em Atos 3:1, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Portanto, era um horário fixo, mantido pelos judeus, e os apóstolos estavam seguindo, naquele momento inicial da igreja cristã, o costume então dos horários judaicos. Quanto ao lugar também da oração, podemos orar, por exemplo, no templo, podemos orar em um lugar solitário. A Bíblia diz em Marcos 1:35 que Jesus foi para um monte e ali orava. Nós não devemos fazer de um monte ou ver no monte como um local mais espiritual, né? Jesus o fazia para manter a solitude, ele estar separado de tudo, de todos, para ter mais liberdade, concentração, né, para orar. Também podemos orar em nosso aposento, em nosso quarto. Jesus falou acerca disso. A palavra quarto ali significa a parte mais interior da casa. O termo na língua grega está relacionado a um local aonde eram depositados os mantimentos com segurança, de forma que não tinha janelas, não era visto. A ideia, então, é não usar a oração para demonstrar, para apresentar espiritualidade, para tornar a prática da oração um espetáculo, né? Então, nós não devemos tornar os nossos momentos devocionais uma ostentação, um espetáculo para apresentar uma possível espiritualidade para as pessoas. O que a Bíblia também foca é o estado também do coração na oração. Mais do que o local da adoração, o formato, a Bíblia nos apresenta a necessidade de termos um coração contrito e voltado a Deus. Nós vemos isto em Isaías, em Salmos, em vários momentos da Bíblia. Em João 15 também, versículo 7, se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Bem, agora na segunda parte do nosso comentário, nós temos então a oração que Jesus ensinou. O primeiro ponto que o comentarista comenta, antes de comentar o conteúdo da oração em si, é que Jesus não condenou a oração em público. Muitos grupos ou alguns grupos religiosos utilizam este ensino de Jesus para dizer que não deve ser feita oração em público. O que Jesus condenou ali era o que os fariseus estavam fazendo para demonstrar espiritualidade. Eles estavam orando em pé, nas praças, nas sinagogas, para serem vistos, para se apresentarem. Jesus condenou essa prática então. Então, o que Jesus está condenando é exatamente a ostentação, a exibição. Um cristão ele pode orar em público, desde que ele o faça sem ostentação, com humildade. Em segundo lugar, Jesus disse, como eu disse agora há pouco, para entrar no aposento. Isso mostra o que? A discrição, né? O aposento, uma pessoa orando no aposento, no quarto, não vai ser visto pelas pessoas, mas vai ser visto por Deus, né? O Pai que vê em secreto te recompensará, é o que Jesus então disse. Então, discrição na oração. Jesus também falou para não usar de vãs repetições, como muitos faziam no tempo de Jesus. Eles usavam de vãs repetições, mas isto não é de forma alguma sinônimo de espiritualidade, né? Os pagãos eles faziam muito isso, a gente vê isso na oração dos profetas de Baal. Então o cristão não deve usar de vãs repetições. Isso mostra então que a oração deve ser espontânea. A espontaneidade da oração é o que a gente pode ver então neste ensino de Jesus. Uma oração com repetição, ela demonstra mecanicismo, ela demonstra uma prática ritualística, e isso não deve caracterizar a oração espontânea de um cristão. Outra coisa que nós podemos observar é que a oração pode e deve, em determinadas circunstâncias, ser acompanhada também do jejum. A oração e o jejum são, inclusive, um aliado, né? Os dois devem estar juntos. Jesus falou sobre isso em Mateus 6 e o versículo de número 16 a seguir.
a prática do jejum, a prática do jejum é se privar de alimentos, né, em um determinado momento, em uma determinada circunstância e aliar com a oração para pedir algo a Deus. Isto fala de disciplina, de humilhação, de autonegação. Isso também demonstra dependência de Deus. Então esse é o sentido então do jejum. Nós vemos a prática do jejum tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A prática do jejum nas Escrituras esteve relacionado à confissão, esteve relacionado à tristeza pelo pecado. A gente vê isso, né? Em Jonas, a gente vê isso também em Deuteronômio, a gente vê isso no livro de Daniel, a gente vê isso em Esther. Ou seja, o jejum, então, é um momento em que a pessoa se humilha diante de Deus, lamenta e se concentra para pedir algo a Deus de forma específica. No Antigo Testamento se exigia um dia nacional de jejum, que era o dia da expiação em Levítico 16, né? Então, Jesus, nesse ensino acerca do jejum, ele diz para não se mostrar contristado como os hipócritas. Os hipócritas, os religiosos no tempo de Jesus, fariseus e saduceus, eu estou falando religiosos no sentido negativo, né? Eles utilizavam da prática do jejum para demonstrar espiritualidade. Então desfiguravam o rosto, eles se demonstravam contristados. Jesus disse que essas pessoas já receberam o seu galardão. O galardão seria o aplauso das pessoas dizerem e elogiarem a espiritualidade de tais pessoas. Jesus disse que o cristão, pelo contrário, quando jejuar, não deveria dar esses sinais de tristeza, para demonstrar que estavam jejuando, mas deveriam orar e jejumar ao Pai, e o Pai que vem em oculto, ele iria recompensar. Então, a prática do jejum. Agora, quanto à oração de que Jesus ensinou em Mateus 6, vamos observar então alguns pontos em relação à oração ensinada por Jesus, que é conhecida como a oração do Pai Nosso ou a oração dominical. Esta oração ensinada por Jesus, ela não significa uma oração ritualística, que deve ser necessariamente repetidas aquelas palavras. O que Jesus quis ensinar são princípios que devem nortear a nossa prática da oração. Quais são estes princípios? Primeiro, Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus. Aqui nos ensina, então, o reconhecimento de Deus como Pai, a intimidade com o Pai Celeste, e normalmente o Filho é dependente do Pai, né? Então, pode estar em foco todos estes elementos aí, a intimidade, o reconhecimento da paternidade de Deus e a dependência de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Em segundo lugar, devemos reconhecer na nossa oração a santidade do Pai. Santificado seja o teu nome. Reconhecer a santidade do nome de Deus. Em terceiro lugar, devemos desejar que o reino de Deus se manifeste. Venha o teu reino. O reino de Deus fala do domínio de Deus. Então, que o domínio de Deus venha se manifestar. Outro elemento que podemos ver aí é a submissão à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Submeter-se à vontade de Deus. A vontade de Deus é feita lá no céu. E o cristão, nesta oração, Jesus ensinou a desejar que a vontade de Deus, que já é feita lá em cima no céu, seja também feita aqui na terra. Seja feita a tua vontade, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Também devemos depender da provisão divina. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui entra a dependência da provisão divina e o reconhecimento de que Ele provê todas as coisas, inclusive as coisas mais básicas e essenciais para a nossa vida física e a nossa vida material. Devemos também ter consciência da necessidade do perdão divino. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Consciência da necessidade do perdão divino. Nós precisamos do perdão de Deus constantemente e o ensino de Jesus nos mostra que devemos solicitar este perdão de Deus na mesma proporção
que nós perdoamos também as pessoas que nos têm ofendido. Então, a prática do perdão, assim como nós recebemos o perdão de Deus, devemos também perdoar o nosso semelhante. E também devemos reconhecer e descansar, repousar na proteção divina. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Reconhecimento, então, descanso na proteção de Deus. Deus é onipotente para nos perdoar, para nos proteger. O mesmo Deus que é onipotente para prover as nossas necessidades, é o Deus também que é onipotente para proporcionar segurança para nós e proteção para nós. E por último, reconhecimento então da soberania divina. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reconhecer que tudo pertence a Deus, que Deus é soberano, o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. E devemos reconhecer isto. Então, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus está estabelecendo então princípios que devem nortear a nossa oração. Não necessariamente que nós devemos orar exatamente como essas palavras que estão contidas em Mateus. A nossa oração deve ser norteada por esses princípios que eu acabei de citar. O princípio da intimidade com o Pai, o princípio do reconhecimento da santidade do Pai, o princípio do desejo da manifestação do reino de Deus, o princípio da humildade, submissão à vontade de Deus, o princípio da dependência da provisão divina, o princípio da consciência da necessidade do perdão divino, o princípio do repouso na proteção divina e o princípio do reconhecimento da soberania divina. A sua oração tem estes elementos? Estes são os elementos que devem nortear a vida e a prática da oração do cristão. Então, esta é a oração que Jesus ensinou. Nós sabemos que orar é um desafio muito grande. A oração existe alguns inimigos. Quais são alguns inimigos da oração? A dúvida. Um dos inimigos da oração é a dúvida. Outro inimigo da oração é a indisposição para perdoar. Outro inimigo para a oração é a iniquidade no coração. Isso está em Salmo 66, 18. Outro inimigo da oração é orar fora da vontade de Deus. Por isso, a oração, desculpe, que eu estou um pouco gripado, outro elemento da nossa oração é conhecer também a vontade de Deus para orarmos especificamente por ela. E a falta de perseverança também é outro inimigo, então, da oração. Então, a prática da oração na vida do cristão. Devemos reconhecer, então, a necessidade da oração e do jejum. Orando e jejuando, como Jesus ensinou, é a nossa lição de hoje. Caro professor de escola dominical, que você possa aproveitar este momento singular diante da sua classe para apresentar este tema tão relevante para os seus alunos. Que você possa também orar, possa nesse momento convidá-los para refletir e falar como anda a vida de oração dos seus alunos e conversar com eles sobre a importância de desenvolver e tirar alguns minutos para a prática da oração. Isso é fundamental para o desenvolvimento da vida cristã. E aplicar à realidade deles os princípios ensinados por Jesus que devem nortear a vida de oração do cristão. Nós ficamos por aqui, que Deus, portanto, o abençoe, se inscreva aqui no canal, compartilhe este vídeo e nós aguardamos você na próxima semana, na próxima lição. Até lá, na paz do Senhor.